Olá, alunos da engenharia. Bom, vou gravar então a correção da nossa recuperação. Nossa recuperação foi pelo Moodle. Então, quando vocês entravam na página aqui da recuperação, tinha um aviso, né, que eu espero que vocês tenham lido, falando por que foi feito dessa forma e etc. Tinha também aqui o prazo que ia ficar disponível a prova, né, segunda e terça. E tinha uma frase em negrito, que era uma frase muito importante, né? Atenção, depois de começar a fazer a prova, o aluno terá no máximo 7 horas. Não precisa de 7 horas para fazer a prova, é só caso você caia, a internet caia, alguma coisa assim, né? Mas beleza, iniciando aqui a prova, a primeira questão, né? Então, basicamente, eram duas questões. Tinha que fazer dois algoritmos, né? Dois programas, e preencher as lacunas desses dois programas. Eu deixei lá escrito também que se você tivesse achando dificuldade em saber qual código preenche corretamente, que você implementasse todo o código, porque talvez assim fosse mais fácil. Eu vou implementar aqui com vocês todo o código. Então aqui explicava, né, que o código tinha lacunas, falava se tiver com dificuldade de entender, você pode implementar sua própria versão no Dev C++ e comparar. Então, o que esse código aqui fazia? Aqui embaixo está a explicação. Imagine um tabuleiro de xadrez. Ele possui o tamanho de 8 quadrados na vertical por 8 na horizontal. O programa acima pede para o usuário digitar uma posição horizontal e vertical, que deve estar entre 1 e 8. O usuário digitará corretamente. O programa imprime na tela o tabuleiro de xadrez com a posição escolhida marcada com um X. Então, aqui embaixo está o que o programa imprime. Então, ele imprime o tabuleiro de xadrez, é esse daqui. Cada ponto é um quadrado do tabuleiro e o X é a posição que você escolheu. Em volta do tabuleiro fica marcado qual é a linha, a coluna do tabuleiro, né? Que vai de 1 a 8, né? Então, por exemplo, aqui, ó, linha 1, coluna 1 do tabuleiro de xadrez. Aqui, ó. O formato de impressão é o seguinte: nas laterais deve estar marcado o número da posição, né? Então, tá aqui, ó, os números da posição. Nos espaços vagos do tabuleiro deve ter um ponto. Então, um ponto aqui. No espaço escolhido pelo usuário deve ter um X. Então, aqui está o X. Nos cantos não deve ter nada. É impresso um espaço em branco lá no terminal, né? Então, aqui, ó, 4 cantos, né? Esses 4 cantos têm um espaço, né? Foi dado um espaço aqui, né, para ficar alinhadinho. Ó, o número aqui da coluna, né, o número na vertical aqui com os pontos. Por isso que foi dado esse espaço aqui, né? Embaixo aqui tem o exemplo. Se escolher ser horizontal 3, vertical 6, né? Então, aqui na horizontal 3 e na vertical 6. Pode parecer um pouco confuso, né? Mas eu adotei o seguinte, né? Que aqui na horizontal, ó, seria assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na vertical seria assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você batesse o olho, então isso daqui seria horizontal e aqui seria vertical. Então, em vez de usar linhas e colunas, eu usei horizontal e vertical. Então, agora tem que preencher esses espaços aqui. Mas vamos tentar então fazer esse programa. O programa tem a peça H e a V, que seria a posição horizontal da peça, posição vertical da peça, aqui ó, o valor de 1 a 8. Então vamos lá, vou escrever aqui horizontal, não ter que escrever muito, criar a variável peça H, peça V. Peça H, aqui na vertical, peça V.
Aí vinha o programa. O programa fazia essa impressão. É isso que o programa tinha que fazer. Se vocês olhassem aqui, a primeira coisa que tinha era um laço, depois outro laço. O primeiro laço, então, seria de uma linha, né? Porque é assim que a gente imprime no terminal. Então, ia linha por linha. E o segundo laço seria coluna por coluna daquela linha. E tudo isso estava dentro desses dois laços. Ó, e depois que terminasse esse laço aqui, ele pulava uma linha, né? Então, o primeiro laço imprimia todo, aí pulava. Imprimia tudo, pulava. Então, vamos implementar aqui os dois laços. Um para a linha, de outro para a coluna. E aqui, né, pulava uma linha. Tá. Quantas vezes esse laço tem que rodar, né? Vamos dar uma olhada de novo lá. Aqui, o A e o B seria quantas vezes o primeiro laço ia rodar. Bom, vamos ver quantas linhas que tem isso daqui, né? Quantas vezes ele imprimiu, né? Aqui tem 8, 9, 10. Então, são 10 linhas. Então, o laço tinha que rodar 10 vezes. Maravilha. O segundo laço. O segundo laço ia imprimir aqui a coluna, né? Você podia olhar da de cima aqui, ou da de baixo. Tanto faz. Então, se tinha 8 aqui, né? Mais um, 10. Então, também rodava 10 vezes o laço. Então, o primeiro laço rodava 10 vezes, o segundo laço rodava 10 vezes, né? Essa parte aqui, tranquila, né, gente? Se vocês olhassem as alternativas, vocês iam ver que só tinha uma forma desse laço rodar 10 vezes por essas alternativas aqui. Não tinha outro jeito. Mas sem olhar as alternativas, vamos dar uma olhada aqui, né? Eu vou imprimir essa linha. Vamos supor que eu só queira imprimir essa linha. Então, o que eu vou fazer, né? Bom, a gente geralmente costuma começar o laço valendo zero, né? Vamos ver, vamos testar. Se o laço valer zero, o que eu posso fazer? Ah, eu imprimo um espaço em branco. E se valer 1? Imprimo 1, 2, 3, até o 8. E se valer 9? Imprimo espaço em branco. Ah, poderia ser uma forma, né, de fazer. E a forma talvez mais simples, né, de fazer. E se vocês vissem as alternativas, vocês iam perceber que era exatamente isso, né? Ele começa em 0 e vai menor ou igual a 9. Então, como ele vai de 0 a 9, né, inclusive 9, ele roda 10 vezes. Quando ele é 0, ele imprime espaço em branco. Quando ele é 9, ele imprime espaço em branco. E quando ele é diferente disso, ele vai imprimir a coluna, né? Aqui, na verdade, é esse segundo aqui, né? O da coluna. Mas a mesma coisa vale para as linhas, ó. Porque eu estava olhando de assim, agora vamos olhar aqui, ó. Então, vamos olhar essa coluna. É exatamente a mesma coisa, ó. Quando está valendo 0 a linha, espaço em branco. Quando está valendo 1 a linha, ó, é 1. 2 a linha é 2. E quando vale 9 a linha, espaço em branco. Então, o laço vai de 0 a 9 e roda 10 vezes. Então, L igual a 0, L maior ou igual a 9, L mais mais. C igual a 0, C menor ou igual a 9, C mais mais. Tá, já tenho aqui o começo. O que mais que eu preciso ver? Bom, daria para já imaginar olhando por aqui, né? Ou a gente pode fazer nós mesmos. Se a gente olhar por aqui, ó, tem vários printfs dentro desses ifs aqui, ó. Aqui tem if, mais um if, e else if. Então, ó, esse printf, espaço em branco. Então, quando que ele vai ocorrer? Ele vai ocorrer quando estiver aqui no canto, ó. Espaço em branco, espaço em branco, espaço em branco, espaço em branco. Esse daqui, ele imprime a coluna. Quando que vai acontecer? Quando que eu tenho que imprimir a coluna? Bom, aqui é a coluna 0, né? Não vou imprimir. Aqui é a coluna 1. Opa, imprimi a coluna. Coluna 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, então aqui eu imprimi. E aqui? Aqui nenhuma vez eu imprimi a coluna, ó, porque aqui é a coluna 0. Aqui é ponto. Então, não imprimi a coluna 1, 2, 3. Então, aqui é tudo ponto. No final é 1 de novo. Então, eu não imprimi a coluna nenhuma vez aqui.
e nenhuma vez até a linha 8. E aqui, sim, igual a primeira linha aqui, ó, a última linha, ó, quando é quando é 0, é espaço em branco. Quando é 1, eu imprimo a coluna. Até o 8, eu estou imprimindo a coluna. E quando a coluna chega a valer 9, eu imprimo espaço em branco. Então, seria essa a condição, né? Então, esses ifs aqui, já pensando que, ó, a linha vai ser 0, entenderam? Aí, aqui no canto, a coluna vai ser 0, aqui no canto, a coluna vai ser 9, aqui, coluna 0, coluna 9, aqui a linha 0, aqui a linha 9. Aqui é quando eu imprimo a linha. Então, a gente viu quando imprime a coluna, aqui a gente imprime a linha. Para imprimir a linha, quando que está sendo impressa a linha? Essa aqui é a linha 0. Ó, em nenhum momento foi impressa a linha. Aqui é a linha 1. Opa, foi impresso aqui e aqui. Aqui é a linha 2. Foi impresso aqui e aqui. Até a linha 8. Aí a linha 9, ó, eu não imprimi. Então, era nesses momentos aqui que eu imprimia a linha. O X, quando que eu imprimi o X? Só imprimia uma vez o X. Quando a posição fosse a que o usuário escolheu. O usuário digitou lá uma posição horizontal e vertical, e só quando fosse essa posição que o usuário escolheu que eu ia imprimir X. E o ponto é qualquer outra situação. Então, quando não se encaixava em nenhuma situação, eu imprimia o ponto, que é todo o resto aqui. Então, vamos lá. Olhando aqui, vou imprimir espaço e vou imprimir... Vamos começar com espaço. Um espaço em branco. Quando que eu tenho que imprimir um espaço em branco? Espaço em branco, ele está na linha 0, linha 9. Coluna 0, coluna 9. Então, é isso. Quando a linha for 0 ou 9, quando a coluna for 0 ou 9. Aí, cai aqui no espaço em branco, né? Então, aqui seria ou linha 0, 9 ou coluna 0, 9. Ah, e se eu invertesse coluna aqui, linha aqui, também ia funcionar. Mas aí você tem que ver todo o resto do código para ver se ia funcionar, né? Então, aqui se fosse, ó, coluna 0 ou 9, linha 0 ou 9, funcionava. Ou linha 0 ou 9, coluna 0 ou 9, também funcionava. Mas e esse? Será que esse ia funcionar? Vamos dar uma olhada. Eu vou imprimir, primeiro eu vou escrever esse código aqui. Então, se a linha for 0 ou a linha for 9, tem um outro if. Se a coluna for 0 ou a coluna for 9, então eu estou na linha 0 ou 9. Beleza. Na linha 0 ou 9, eu estou na coluna 0 ou 9. Beleza. Imprimi o espaço em branco. Aí aqui tinha um else. Acho que era um else, né? Isso. Se não for, eu vou imprimir a coluna. Quando que eu imprimo a coluna? Ó, aqui, ó. Estou imprimindo aqui, ó. Coluna 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Então, ou eu imprimo o espaço, ou eu imprimo a coluna. Percebe que eu estou na linha 0. Como eu estou na linha 0, esse código aqui está certo. Estou na linha 0 ou 9? Estou. Estou na coluna 0 ou 9? Não. Ah, então eu vou imprimir a coluna. Se eu invertesse, se eu colocasse coluna, coluna, linha, linha. Vamos lá. Eu estou na coluna 0 ou 9, legal. Então, aqui, eu estou na primeira ou na última. Legal, estou. Aí eu verifico se eu estou na linha também. Eu estou na primeira ou última linha? Não. Vamos supor então que eu estou na de baixo. Então eu estou aqui, ó, aqui ou aqui. Porque é 0 ou 9 a coluna, né? Mas a linha não é. Então, eu teria que imprimir 1. E 1 é o quê? 1 é o valor da linha, ó. Então, aqui eu estou imprimindo a coluna. Então, assim está errado, ó. Então, assim não ia dar certo por aquele código. Então, por aquele código, eu tenho que colocar a linha aqui, depois a coluna. Se eu rodar já isso daqui, vou colocar int aqui. Vamos ver, 3, 3. Ó, ele imprimiu aqui só
a primeira e a última linha, ó, e imprimiu corretamente, ó. Então, eu já testei e já vi que funcionou, ó. Funcionou certinho. Só que as outras linhas, ó, eu ainda não fiz. Então, eu só fiz a primeira ou a última. Então, eu vou colocar aqui um else. Agora, eu vou fazer as linhas do meio. Ó. O que tem nas linhas do meio? Aqui, ó. Agora, as linhas do meio, eu vou ter ou o valor da linha, ou o ponto, ou x. São só três possibilidades, ó. Ou é o valor da linha, ou ponto, ou x. Quando que vai ser o valor da linha? Primeiro e último. É o valor da linha. E está aqui, ó, para imprimir o valor da linha. Então, vamos lá, vamos fazer um if, se for o primeiro ou o último aqui. Então, se a coluna é a primeira ou a coluna é a última, a gente imprime o valor da linha. Legal? Primeira coluna, né? Coluna 0, coluna 9. Legal. Mas e se não for? Se não for, vai estar aqui no meio. Se não for, eu posso imprimir ponto. Vamos fazer assim por enquanto, para ficar mais simples. Vou imprimir ponto. Vamos rodar. Então, eu coloco 3 e 3. Tá aqui, ó. Tá quase feito já o algoritmo, ó, nosso programa. Só que, como eu escolhi 3 e 3, tinha que ter um x aqui, ó. 3 e 3. Então, ainda não fiz o x, ó. Então, se não é nem o primeiro nem o último, eu coloquei ponto. Vamos fazer o x. O x é esse else if aqui. Quando que eu sei que eu tenho que imprimir o x? Bom, eu pedi para o usuário digitar a posição, né? A posição da linha e da coluna, né? Mas no caso aqui, posição horizontal e posição vertical. Então, aqui tinha até um exemplo, ó, horizontal 3. Então, eu tenho que olhar aqui, ó, horizontal 3. Então, se a posição horizontal é 3, quer dizer que ele está na coluna 3. Então, essa daqui é a coluna 3. Então, vamos escrever aqui, ó. Opa, não é aqui não. É aqui. Else if. Se peça horizontal for igual à coluna e. Agora não é um ou, né? Agora é um e. Aqui, ó, tem um e. Por quê? Porque tem que bater as duas, né? A posição horizontal e vertical. E a posição vertical, que é essa daqui, ó. Aqui, posição vertical, né? Nesse caso aqui era 6. Posição vertical é o quê? É qual linha ele tá, né? Então, a peça na vertical tem que ser igual à linha. Então, peça vertical é igual à linha. Nas alternativas, não estava desse jeito, ó. Tava assim, ó. Aqui e aqui, se não me engano. Mas eu vou até dar uma olhada agora. Aí eu vou imprimir X para ver se tinha duas respostas certas, né? Porque vai que vocês trocaram assim, né? Tipo, colocaram essa aqui e colocaram invertido, né? Aí eu considero também quem deixou a resposta invertida. Eu vou dar uma olhada para ver, vamos já olhar agora, porque aí eu posso considerar quem inverteu, né? Então esse daqui é o K e o L, né? Tava lá pro final, né? Vamos ver se é o 8 aqui. H e J, K. Vamos ver. K. Espaço K. Esse primeiro. Então, o que poderia ter no espaço K? Peça H igual a C, peça V igual a L. Então, vamos lá. Peça H igual a C. Isso. Isso, então tinha duas alternativas certas. Para vocês aqui vai mudar, né? Porque ele embaralha. Mas pode deixar que, então, eu vou conferir se vocês acertaram, né? Porque dependendo do que você coloca no K, aí a outra você coloca no L. Então, como tinha duas respostas certas, eu vou considerar aí para vocês. Então, pode ser que a nota de vocês subam aí da nota que vocês tiraram aí no Moodle, que o Moodle já calcula automático, né? Beleza, esse era o exercício 1. Vamos dar uma olhada agora no segundo exercício, que era esse daqui. Então, vamos apagar esse daqui. Bom, deixa eu só rodar para
ver tudo funcionando, né? Então era a posição na horizontal 3, vertical 6, ó. Aqui, ó, fez o xizinho no lugar certinho. Vamos fazer agora o próximo. O próximo tinha uma função, né? Então, o nosso primeiro exercício cobrou de vocês o quê? Cobrou laço de repetição. Só isso. Mais nada. O nosso segundo exercício, que é esse daqui, né? E já é o último, cobra o quê de vocês? Cobrou saber usar o if. Basicamente isso, né? Mais nada. Tudo bem que aqui está dentro de uma função, né? Então, é a função validária, que tem os parâmetros passados para a função, né? Então, também cobrou de vocês funções, né? Então, vocês tinham que saber como funcionava uma função e tinha que saber usar o if. Era só isso que estava sendo cobrado de vocês, né? Vamos dar uma olhada, então, a explicação dessa função aqui. Vamos relembrar o xadrez. O rei é uma peça que pode se mover em qualquer direção do tabuleiro, vertical, horizontal e diagonal. Porém, somente um quadrado. Então, o rei é uma peça que move só um quadrado. É bem simples, mas se tiver dúvidas sobre como o rei se mexe no tabuleiro, procure no Google. Então, no tabuleiro. Então, quem nunca viu o xadrez, nunca viu o rei do xadrez, beleza, é só dar uma olhadinha no Google, que é bem simples. Ele está ali num quadradinho do tabuleiro e ele pode se mover para qualquer lado que ele quiser. Lembre-se que o tabuleiro de xadrez possui tamanho 8x8, né? Então, quem já fez o primeiro exercício já estava ligado. Seu objetivo é colocar o código que falta para a função ficar correta. Então, para que serve essa função? Para verificar se é válida a jogada com o rei. São passados 4 parâmetros para a função: origem horizontal, origem vertical, destino horizontal, destino vertical. Então, é onde o rei está, para onde o rei vai. E vocês sabem que o rei só anda um quadrado. Então, essa função verifica se esse destino é válido. Origem é onde a peça está, variando de 1 a 8. Destino é para onde a peça vai, variando de 1 a 8. O usuário sempre passará valores entre 1 e 8. Então, não precisava se preocupar com o que o usuário ia passar. Ela está sempre entre 1 e 8. Mas vamos supor que o usuário fez o rei andar 2 casas. Então, não pode, né? A função tinha que falar que não é válido. Caso o movimento seja válido, a função retorna 1. Então, está aqui, ó. Retorna 1 se for válido. Do contrário, retorna 0. Então, 0 é inválido. Então, esse if aqui, ele verificava se o movimento é inválido. Se o movimento for inválido, retorna 0, que é inválido. Se não, ele não entra no if, retorna 1, que é válido. Atenção, a peça não deve ficar parada, ela deve fazer o movimento. Ou seja, ficar parada é um movimento inválido. Então, quando essa função for chamada, significa que o rei se moveu. O rei está fazendo um movimento. Então, se a origem for igual ao destino, está errado. Não pode, porque ele tem que se mover. Então, essa parte aqui talvez fosse a parte mais fácil, né? Porque como ele é obrigado a se mover, você só compara se a origem é diferente do destino. Se for diferente, ok. Se não for diferente, você já sabe que é um movimento inválido. Então, vamos lá. A gente tem que preencher aqui os quadradinhos para saber o que a gente vai colocar. Vamos vir aqui e vamos desenhar. Porque desenhando fica bem mais simples de entender. Melhor ainda, como eu já tinha feito o exercício 1 aqui, eu vou dar Ctrl Z e voltar ao exercício 1. Porque o exercício 1 me dá um desenho já. E aí a gente pode olhar esse desenho, para ficar bem fácil a nossa vida. Ó. Supondo que o rei esteja aqui, ó. Então ele está aqui, né? 3 e 4. Para onde que ele pode ir, ou melhor, para onde ele não pode ir? Bom, o rei vai poder ir para esses três, esse da esquerda e esse da direita. Ele não pode ir para todo o resto. Ou seja, ele não pode ir para cá, senão ele estaria andando 2, nem para cá, nem pode ficar parado. Então aqui tem o que ele não pode fazer. Então vamos dar uma olhada aqui. O que ele não pode fazer? Por exemplo, ele está na horizontal 3, né? Então está aqui, horizontal 3. O rei pode ir para qual? Pode ir para a horizontal 2,
pode ir para a horizontal 4. Tanto aqui também, ó, aqui é horizontal 2, horizontal 4, horizontal 2 e 4. Beleza. Mas vamos focar por enquanto só nesses dois aqui. É para cá que o rei pode ir. O rei pode ir para a horizontal 1? Não. E para 5 também não. Nem 6, nem 7, nem 8. Então percebe que na posição 3, ele só pode ir uma menos, né, ou uma a mais. Então, menos 1 ou mais 1, né? Ele só pode ir para a posição 2 ou 4, né? Então, só pode variar em 1 a posição horizontal do rei. A mesma coisa vale para a vertical, né? Então, aqui ele está na posição vertical 4. Então, ele pode vir para a posição 3 e 5, ó, na vertical. Aqui também, ó, 3 e 5, ó, 3 e 5. Ele pode ir, mas ele não pode ir para 6 e nem pode ir para 2. Então, ele só pode mover 1. Então, é menos 1, né, a posição, ou é mais 1 a posição. Então, aqui, ó, 3 e 5. Então, a posição é mais 1 ou é menos 1. Então, a mesma coisa que é para horizontal é para vertical. Então, se você já entendeu um, o outro vai se comportar de forma idêntica. Não muda nada, então, a verificação. Então, quando que vai ser válido? Por exemplo, se a posição de destino for menor, vamos imaginar, se a posição do destino for menor, então ela está no 3, a posição do destino é 2. Ah, ainda pode ser menor. Tá, então ser menor que a posição atual menos 1. Então a posição atual menos 1 é 2. Se for menor que isso, é inválido. Então o que é menor que 2? 1, por exemplo. Aí é inválido. E para o outro lado, a posição mais 1 ó, é 4. Se for maior que isso, está inválido. Ou seja, 5, 6, 7, 8 é inválido. Então, se for maior que a posição mais 1, é inválido. Tudo inválido. A mesma coisa vale para a vertical. A vertical dele é 4. 3 ainda é válido. Então, se eu pego a vertical menos 1, tudo que for menor que isso não pode. Ó. Então, esses daqui não pode. Esse ainda é válido. E a posição vertical mais 1 dele é 5. Então, tudo que vem aqui para baixo ó, é inválido. Então, a posição mais 1, tudo que for maior, né, que a posição mais 1 é inválido. Então, a regra é exatamente igual para vertical e horizontal. Então, como que eu posso escrever isso daí? Vou escrever aqui agora. Deixar rodando aquilo lá para a gente não fechar o desenho. E a gente vou colocar como uma função mesmo aqui, né, para escrever tudo aqui, né? Validar, origem HV, destino H, destino V, tem um if, que se der errado, beleza. Aí eu vou imprimir na tela, resultado, validar. E aqui para o validar eu posso passar, por exemplo, se ele está na origem 3, 4 e vai para... Aqui ele está na horizontal 3, 4. E vamos supor que ele vai para 4, 4. Daí seria válido, né? 4, 4. Beleza. Aqui é só para rodar, né, a nossa função, né, e mostrar o resultado se é válido ou não válido, né? 0 ou 1. Que é o que vai retornar aqui, né? 0 ou 1. Mas agora a gente vai fazer essa função, esse if aqui, né? Essa condição. O que é inválido? Vamos começar pela horizontal, né? Aqui ele começa também, né? Aqui começou pela horizontal. Vamos lá. Vamos descobrir o que é inválido. Então, a posição onde ele está, se for menor que a posição menos 1, é inválido. Então, se o destino horizontal for menor que a origem horizontal menos 1, é inválido. Vamos testar aqui. Então, vamos testar. Não sei se ele vai rodar, porque esse daqui já está rodando. Ó, vamos colocar, então, que ele está nessa posição aqui, 3, 4, né? E ele vai agora para a posição 2, 4, né? Porque aqui eu coloquei menor, né?
2, 4. 2, 4 tem que ser válido. Então, 2, 4. Então, vamos ver se ele roda o resultado 1. Legal, foi válido. Tudo certo. Agora ele vai para essa aqui, posição 1, 4. Posição 1, 4. Então, vamos mudar aqui. 1. Ó, já não é mais válido. Então, a posição 1, 4 não está válida. Então, está funcionando. Agora, vamos pegar agora para frente aqui, né? Então, a posição mais 1 ainda está ok. Só que aí, a partir daqui, já não está, né? Então, se for maior que a posição mais 1, então, essa posição horizontal é inválida. Ou, que pode ser que a posição inválida seja essa, né? Ou essa. Ou essa, ou essa, ou essa. Todas elas são inválidas. Então, destino horizontal for maior que a origem horizontal mais 1. Tá, vamos testar agora aqui, né? Então, se agora eu estou indo para a horizontal 4, então eu estou indo para o 4, 4. Vou deixar um espaço aqui só para ficar mais fácil de ver. Ó, tá valendo. Tá certo? Agora, se eu for para 5, o que vai acontecer? Ó, 5 já é inválido. Ó. Essa posição não posso ir com o rei, porque o rei só anda uma casa. Então, ó, inválido. Beleza, a parte aqui da horizontal tá feita já. Acabou. A parte da vertical é igual à horizontal, porque as regras são as mesmas. O rei só anda uma casa, né? Então ele só pode ir na posição menos 1 ou mais 1. Se for menor, tá errado. Se for maior, tá errado. Então dá até para copiar isso daqui, ó. Aqui tinha um ouzinho aqui no final, né? Então vamos pôr um ouzinho aqui no final. E aqui só mudo para V, porque a lógica não muda. Bom, já quase terminei o exercício, né? Então eu vou rodar aqui só para mostrar que está certo. Então, por exemplo, se ele vai agora para a posição 3, 3, então vamos para 3, 3, é válido. Mas se eu subir um pouco mais aqui na vertical, na posição 2, ó, posição 2, já ele me mostra que é inválido. E se eu aumentar a posição também, ó. Então aqui, ó, na posição vertical 5, ainda vale. A 6 já se torna inválida. E isso daqui já está valendo até para a horizontal, né? Por quê? Porque com essas regras aqui, o que eu estou falando? Eu estou falando que, olha, se ele for para qualquer uma dessas, ou seja, x menos 1, a regra da horizontal vai estar válida. Na verdade, se olhar só para a regra, quer dizer, da vertical, aqui, ó, a regra da vertical. Se olhar só para a regra da vertical, o que é válido? Tudo isso. Porque eu só estou olhando a vertical, então eu só estou olhando para cá e para cá. Só que eu também tenho a regra da horizontal. Então, na regra da horizontal, toda essa coluna aqui fica inválida. E toda essa coluna aqui para frente fica inválida também. Então, com essas duas regras, eu consegui deixar só nesse quadradinho aqui, de 3 por 3. Ó. Só que ainda falta uma coisa. O quê? A peça tem que se mover, ela não pode ficar parada, que é o final aqui, ó, a última condição. Ela não pode ficar parada. Quando que ela vai ficar parada? Quando a origem foi igual ao destino, quer dizer que ela não se mexeu. Só que a origem, na verdade, tem dois valores, né? O valor horizontal e vertical. Então, eu tenho que comparar se a origem horizontal é a mesma e a vertical também é a mesma. Se as duas forem a mesma, significa que ele ficou parado. Se uma só for a mesma, pode ser que ele não andou na diagonal. Se as duas variarem, quer dizer que ele andou na diagonal. Se só uma variar, quer dizer que ele andou só na horizontal ou só na vertical. Agora, se nenhuma variar, quer dizer que ele ficou parado. Então, vamos lá. Se nenhuma variar, então tem mais um ou aqui. E aqui eu coloquei um parênteses. Porque agora eu vou verificar. Aqui tem mais um ou, né? Então, isso aqui ó, quer dizer que é inválido, 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 inválido. E aqui é a última condição de inválido. Só que essa condição aqui, eu tenho que comparar
Para ser inválido, eu tenho que ver se manteve a horizontal e vertical, né? Então, se a origem horizontal é igual ao destino horizontal e a origem vertical é igual ao destino vertical, então quer dizer que está errado, quer dizer que ele ficou parado. Então, a gente faz o teste agora sem ele se mexer, ó, 3, 4, e vai para o 3, 4. Então, agora ficou inválido, ele não se mexeu. E esse daqui era o programa final, né? Então, cadê? Então, era isso que vocês tinham que colocar aqui, né? Então, por exemplo, aqui ficaria menos 1 ou mais 1. Menos 1 ou mais 1. Aqui era igual, igual e igual, igual. Então, destino V igual a origem V, destino H igual a origem H. Então, isso daí, ali eu inverti, né? Isso, eu comecei pelo V. Mas não faz diferença, né? Aqui, ó, mudar para o V, mudar para o H, aqui. O que vocês tinham que completar era esses sinais aqui, eram esses sinais. E vocês conseguiriam resolver esse exercício aqui. Bom, então essa foi a correção da prova, gente. Espero que todos tenham ido bem. Fiquem tranquilos que aquilo lá que eu falei do exercício 1, que era esse daqui, né? Eu vou dar uma olhada para vocês, né, em quem colocou aqui na K e L. Essas são as duas que vocês poderiam colocar invertidas, né? Então tinha duas respostas, né? Você poderia colocar invertido, mas tinha que colocar as duas certas. Por exemplo, começando aqui com horizontal e depois vertical, ou começar vertical e horizontal. Aí ia tá correto, né? Mas beleza, eu vou considerar aí para vocês, hein? Então essa foi a correção. Espero que tenham ido bem na recuperação. Espero que vocês tenham aprendido programação, tenham conseguido ir bem nas provas, passado da disciplina. E tomara que esteja tudo bem aí com vocês durante esse tempo de pandemia. E boa sorte a todos. Até mais.